Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Um ótimo início de semana para você e você também pode acompanhar essa edição através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques de hoje. Nova zona eleitoral é instalada em Foz do Iguaçu. A expectativa agora é pelo segundo turno das eleições. Parque Nacional do Iguaçu recebeu mais de 32 mil visitantes no último feriado. Celebração especial será realizada pelo Bispo Diocesano na Igreja Matriz Nossa Senhora de Guadalupe. DC Notícias Web está no ar. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que o Bispo Diocesano Dom Sérgio de Deus Borges fará a dedicação da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe na Vila. A cerimônia está marcada para dezembro. A dedicação é uma das celebrações mais importantes para a igreja. O rito religioso vai dedicar a Catedral Nossa Senhora de Guadalupe à Santíssima Trindade. A solenidade contará com padres da região oeste e de outros estados brasileiros em uma missa aberta à comunidade. Então é um rito, uma celebração, uma missa com muitos gestos, com muitos momentos rituais importantes, né, para dar essa abertura e principalmente, né, começarmos a usar devidamente aqui a nossa igreja com essa dedicação. Isso, nós já tivemos várias missas aqui, né, mas porém com toda a parte imobiliária, com toda ela praticamente pronta, vai ser a primeira missa, que é um rito justamente que se celebra a primeira vez no próprio altar certo, né, o altar definitivo. Então é a primeira missa que se celebra, já fazendo também a consagração do altar. A gente vai fazer a consagração do altar, a dedicação de toda a igreja, e essa dedicação ela tem um rito muito bonito, né? Inclusive a incensação de toda a igreja, a bênção de todas as paredes, né? Vai ser ungida 12 cruzes que vão estar dispostas nas paredes, vai ser ungido o altar. Então é uma celebração que tem essa característica. E a dedicação é entregar a Deus aquilo que lhe pertence, né? Quando a gente fala que a gente vai solenemente dedicar a catedral ou uma igreja, esse significado, nós estamos entregando a Deus aquilo que a Ele pertence, porque Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas, e nada mais digno de que entregar a Ele esse espaço que foi aqui construído, né, com a doação, com o amor, com a participação de muitos leigos e leigas. E é aqui que nós vamos fazer a nossa experiência de Deus, né? É aqui que nós vamos estar assim, nos alimentando também da Eucaristia e buscando esta comunhão com Deus e com os irmãos. Nesses 20 anos da construção, a catedral passou por várias fases e a última etapa é o rito de dedicação. A missa será realizada às 5 horas da tarde de domingo do dia 3 de dezembro. A catedral tem capacidade para abrigar mais de 1.000 pessoas, mas haverá também uma estrutura montada no lado de fora para receber os fiéis. Nós temos um ato antes, 16h30, nós vamos estar ali perto do Costa Cavalcante, porque lá nós temos uma imagem que nós recebemos do santuário de Guadalupe, lá do México, já quando a gente decidiu construir, né, a gente recebeu do próprio arcebispo de lá essa imagem, né? Então nós vamos trazê-la às 16h30, vamos sair a pé, são 3 quadras apenas, e trazer essa imagem aqui para a igreja, porque a gente celebrava com ela lá. E aí vamos passar a celebrar todas as missas aqui, né, nesse novo espaço, nesse templo, que não é mais uma obra, está praticamente concluído, faltam alguns detalhezinhos, mas praticamente concluída aqui já a nossa catedral. Fica o convite aberto a todos, né, participar conosco, sejam bem-vindos aqui, né? Nós vamos ter aqui dentro espaço para em torno de 1.500 pessoas, mas nós já programamos também um telão para lá de fora, se o pessoal, né, vir como a gente acha que vem, queremos que venha e participe. Então nós temos também um telão fora, do qual vai poder todo mundo que vier, né, participar, ver, né, presenciar esse momento importante, grandioso, né? É um momento que não dá para perder, né? Convite aberto, não perca. Todos os católicos deveriam estar aqui, prestigiando, todos aqueles que colaboraram, todos aqueles que se dedicaram, devem estar aqui também, celebrando conosco. O IBGE divulga o aumento do PIB no Paraná. O Produto Interno Bruto, o PIB do Paraná, totalizou 550 bilhões em 2021, um crescimento em termos reais de 3,5% em relação ao ano de 2020. Os dados são do Sistema de Contas Regionais divulgados na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE.
Com os 550 bilhões movimentados no estado naquele ano, o Paraná representou a fatia de 6,1% de todo o PIB brasileiro. O PIB nacional, com a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal, fechou em 2021 em 9 trilhões de reais. O Paraná ficou na quinta colocação entre as maiores economias do Brasil em 2021. O estado figurou atrás apenas do líder São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Após o Paraná no ranking, vem Santa Catarina na sexta colocação, Bahia na sétima e Distrito Federal na oitava. No primeiro semestre de 2023, o PIB do Paraná registrou expansão real de 8,6% em comparação ao mesmo período de 2022, segundo o levantamento do IPARTS. No fechamento do ano, o Instituto estima registrar uma taxa real anual de crescimento próxima deste percentual. Veja a seguir, Itaipu Binacional mantém o investimento no atrativo. Vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. Trabalho que dá resultado. Em apenas 6 anos, a Prefeitura de Foz quadruplicou o número de academias da terceira idade. Antes eram apenas 25, agora são 100, espalhadas por toda a cidade. Estou gostando muito, estou me dando muito bem. A minha vida mudou, a minha vida se transformou. A Prefeitura de Foz reformou a pista de atletismo. Com 12 anos tive minha primeira competição, minha primeira medalha, peguei gosto pelo esporte e agora levo como profissão. O resultado? Medalhas, muitas medalhas. E para quem gosta de se exercitar curtindo as belezas da cidade, 50 quilômetros de ciclovias foram feitas em apenas 6 anos. Realmente muito agradável para o ciclista ver esses lugares, estou gostando. E mais 49 quilômetros estão em planejamento e construção. No total são 100 quilômetros de ciclovias. Prefeitura de Foz, trabalho que dá resultado e forma campeões. De volta com DC Notícias Web, falando que o Parque Nacional do Iguaçu recebeu mais de 32 mil visitantes no último feriadão. O Parque Nacional do Iguaçu recebeu mais de 32 mil visitantes durante os 5 dias de feriadão prolongado de 15 a 19 de novembro da Proclamação da República. Todas as regiões do Brasil e 79 nacionalidades contemplaram as atrações do Patrimônio Mundial Natural. Foram 19.948 brasileiros e 12.241 estrangeiros. Quem contemplou a maravilha mundial da natureza pôde assistir uma paisagem especial. A vazão ficou bem acima da média, chegando a mais de 5 vezes o volume normal de 1.500.000 litros de água por segundo. A passarela das cataratas do Parque Nacional foi reaberta no sábado, dia 18 de novembro, intensificando ainda mais a experiência dos visitantes. Para novembro, a tendência é de vazão acima da média. Momento único para contemplar o maior conjunto de quedas d'água do mundo. Todos os passeios do Parque Nacional do Iguaçu estão liberados. O Parque Nacional do Iguaçu abre diariamente. A compra dos seus ingressos para a visita ao parque é realizada exclusivamente pelo site oficial. Os estudantes do Colégio Dinâmica realizaram uma troca de faixas no judô. O judô é uma arte marcial japonesa que fortalece não apenas o físico, como também a mente. Inserir o esporte no dia a dia das crianças pode trazer muitos benefícios para o desenvolvimento dos pequenos, trazendo além de novos conhecimentos, a disciplina, que é levada para outras áreas além do esporte. Os estudantes do Colégio Dinâmica e Xodó da Vovó participaram da troca de faixa, que representa a graduação, passando para o próximo nível do esporte. No evento, puderam mostrar aos pais o que aprenderam durante o ano nos treinos. O judô é um esporte educativo, né? Pela Unicef é o primeiro esporte, né? A nível de educação e a nível de disciplina.
foi realizado técnicas, aprendizado de quedas e aprendizado para a competição. Para competir, para eles serem atletas competidores a nível de estado e a nível de município. Para os pais, o sentimento é de orgulho, por poder ver seus filhos evoluindo no esporte e na vida. Cara, show de bola, né? Um pedacinho de mim lutando, né? Na parte do judô, que é uma coisa disciplinar, né? Que faz parte da formação. Eu tenho isso na minha formação, né? E fico feliz demais em ver ele indo na mesma linha, né? Eu sei que o judô significa o caminho do bem, né, cara? Top! Eu tenho uma filha de 9 anos, a emoção é grande, né? A expectativa deles estarem evoluindo no esporte, seja no esporte individual ou coletivo. Nesse caso é individual e é de suma importância para desenvolver, para autoconhecimento, para disciplina. Então é por isso que a gente apoia eles desde pequenininho na atividade física. Para nós, enquanto pais, é emocionante, né? E é importante para o desenvolvimento deles, né? Perceber o quanto eles evoluem, o quanto eles estão aptos. Emocionalmente, fisicamente, é extraordinário perceber a evolução deles. Então, o sentimento é de orgulho, né? Não tem como você olhar o seu filho, né, o teu fruto, e não ficar extremamente feliz e orgulhosa. Agradeço a dinâmica. E agora falando da Itaipu Binacional, que mantém a previsão de vertimento mínimo para os próximos dias. Por medida operacional, a usina de Itaipu deverá manter aberto o vertedouro com escoamento mínimo de água não usada para a geração de energia nos próximos dias. Esse é o prognóstico da Comissão Especial de Cheias da Itaipu. Os técnicos da Itaipu deixaram claro que o vertimento não se deve à cheia do Rio Paraná, onde está instalada a usina, mas porque o reservatório está cheio e precisa liberar o excedente. O vertimento deve ficar oscilando em torno de 700 metros cúbicos de água por segundo. Tudo dependerá da quantidade de energia que for demandada para Itaipu pelo sistema elétrico interligado. Caso aumente a demanda de energia da usina, o vertedouro poderá ser fechado a qualquer momento. Com 20 unidades geradoras e 14.000 MV de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido desde 1984 2,9 bilhões de megawatts-hora. Em 2022, foi responsável por 8,6% do suprimento de eletricidade do Brasil e 86,3% do Paraguai. A empresa tem como missão gerar energia de qualidade com responsabilidade social e ambiental, contribuindo com o desenvolvimento sustentável no Brasil e no Paraguai. Veja a seguir, vamos falar sobre a instalação da nova zona eleitoral em Foz do Iguaçu. Com a UDC, sou muito mais. Vestibular UDC. Agende sua prova. Mais laboratórios, mais inovação, mais criatividade, mais internacional. Conectamos pessoas, experiências e aproximamos oportunidades. Com a UDC, eu sou a transformação. Com o UDC, sou global. Vestibular UDC. Muito mais para você. Agende sua prova. Venha ser UDC. Trabalho que dá resultado. Em apenas 6 anos, a Prefeitura de Foz quadruplicou o número de academias da terceira idade. Antes eram apenas 25, agora são 100, espalhadas por toda a cidade. Eu descobri que tem muitas atividades que nos é proporcionado e que muita gente não sabe, e eu tive a felicidade de descobrir isso. Eu não vejo a hora de chegar o dia de terça e quinta para vir para o grupo. Prefeitura de Foz, trabalho que dá resultado. E o DC Notícias Web de hoje vai falar da instalação de uma nova zona eleitoral aqui em Foz do Iguaçu. E para trazer essas informações e outras informações importantes, nesse contexto nós estamos recebendo o juiz-diretor do Fórum aqui de Foz do Iguaçu, o juiz Ariel Nicolai César Dias, que vai conversar conosco. Doutor, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Obrigado, um prazer estar aqui, conversar um pouquinho, né, sobre a realidade eleitoral aqui da nossa comarca, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Iguaçu. Prazer sempre retornar aqui. Tivemos a instalação na última semana de uma zona eleitoral. O que representa
essa instalação para a cidade de Foz do Iguaçu, doutor? Isso é muito importante para a cidade. Às vezes, né, a população não conhece o dia a dia da Justiça Eleitoral e não entende a relevância disso. Mas, na verdade, é uma ampliação de estrutura, né? A gente está aumentando, a gente tinha 2 zonas eleitorais e passou com essa nova instalação para 3, então é um aumento na capacidade, né, de eficiência em 50%, de 2 passou para 3, isso representa um juiz a mais, servidores a mais, equipamentos a mais, toda uma estrutura a mais para prestar esse serviço, né, de apoio ao pleito eleitoral, enfim, para fazer as eleições acontecerem com tranquilidade, com regularidade, né? Então isso é bastante importante em termos de celeridade, de eficiência da justiça eleitoral e, sobretudo, para o melhor atendimento do cidadão, do eleitor, né? Possibilitando que ele possa fazer, enfim, exercer o seu direito com mais tranquilidade. Doutor, quando as pessoas falam em justiça eleitoral, muita gente não tem essa noção, a justiça eleitoral só trabalha no ano eleitoral. Mas nós saímos no ano passado de uma eleição, o ano que vem já teremos outra eleição para a escolha dos nossos representantes municipais. Mas nesses bastidores acontece muito trabalho dos servidores, dos juízes que coordenam essas zonas eleitorais. Como é que é todo esse contexto, esse desafio do dia a dia para que a população conheça um pouquinho mais? Sem dúvidas, né, a gente tem no Brasil eleições de 2 em 2 anos, né, eleições municipais gerais alternadas a cada 2 anos. Então a Justiça Eleitoral faz todo o trabalho para preparar essas eleições a cada 2 anos, mas nesse meio tempo, nesses interstícios entre os anos que tem e não tem eleição, o trabalho é muito intenso também para segue, né, daí a parte de alistamento de eleitores, de transferência de títulos, a parte de manutenção das urnas para quando chegar o pleito eleitoral elas estarem, né, operando normalmente. Então, na verdade, a Justiça Eleitoral não para. A gente acha, né, que funciona só de eleição em eleição, mas não. Durante todo esse período ela é em funcionamento ininterrupto, com muitas atividades e é contínuo. Assim, a gente, né, claro que no período eleitoral acaba sendo um pouco mais intenso o nosso trabalho, até em razão dos prazos eleitorais. Tem o dia da eleição que vai acontecer, e naquele dia impreterivelmente vai acontecer a eleição, independente do que ocorra, aconteça. Então, claro que nesse período é mais intenso, mas nos outros períodos também há muito trabalho para que a gente chegue com tranquilidade na época eleitoral, com tudo em dia, operando, tudo certinho para a eleição acontecer. E também o atendimento ao eleitor nesse meio tempo, porque o eleitor segue a sua vida, né? Independente de período eleitoral, ele muda de cidade, chega à idade de alistamento, ele tem precisa tirar o título dele, precisa expedir um novo documento, enfim, a gente segue sempre esse atendimento. Essa regularidade eleitoral desses eleitores também é importante para a questão de concursos, documentação, todo esse contexto, não é, doutor? Sem dúvidas, é um documento de cidadania, né, e exigido para muitas situações, especialmente concursos públicos, sempre pedem a citação de quitação eleitoral, de que está em dia com a Justiça Eleitoral, né? Então tem todo esse trabalho. Na Justiça Eleitoral também tramitam daí a parte criminal, de inquéritos policiais, apurações relacionadas ao pleito eleitoral, representações relacionadas ao exercício da cidadania. Então, isso tudo muitas vezes, né, extrapola o período eleitoral e segue tramitando lá conosco. Doutor, conta pra gente o que simboliza o segundo turno de uma eleição para uma cidade. Alcançar o segundo turno, né, é um marco muito significativo do ponto de vista democrático, né? Porque a partir do momento em que se atinge a possibilidade de ter um segundo turno numa eleição municipal, para vencer a eleição municipal no Poder Executivo, né, a pessoa tem que ter uma maioria absoluta, a maioria de votos, né, dos eleitores. Então, quando a gente não tem segundo turno, às vezes tem 3 candidatos ali disputando a maioria dos votos. Então, digamos, um faz 32% dos votos, outro faz 32% e o que ganha faz 36%. Ele não tem a maioria dos votos, mais de 60% não votaram nele, mas ele acaba sendo eleito. Então, isso muitas vezes gera a maioria da população não fez aquela escolha, aquela opção, né? A partir do momento que a gente tem o segundo turno, aí se a pessoa, né, o candidato não alcançar metade dos votos mais um no primeiro turno, vai se realizar uma segunda disputa em segundo turno com os 2 mais votados, e aí isso implica num amadurecimento do debate, os candidatos têm que apresentar melhor suas propostas, isso tem que
ter mais proximidade com o eleitorado. Para o eleitor é muito bom porque ele pode ver melhor, né, acompanhar melhor o que o seu candidato está propondo, até para cobrar depois da eleição. Então isso assim muda muito, e é bastante significativa essa mudança na vida política da cidade. Foz do Iguaçu vai entrar então nesse rol de cidades paranaenses que já tem o turno, a exemplo de Cascavel, Londrina e outras cidades, doutor? Sem dúvidas, a gente está muito pertinho, né? O crescimento a gente vem acompanhando semana a semana, mês a mês, assim, e estamos muito pertinho dos 200 mil eleitores e acreditamos que nos próximos dias a gente alcança, assim, até pelo crescimento natural que vem tendo o eleitorado dia a dia, assim, a gente estima que em 2 ou 3 dias aí no máximo a gente chegue lá. Quem são esses eleitores que vão contemplar esses 200 mil? Eleitores com títulos transferidos, novos eleitores? Quem são os eleitores, doutor? Envolve tudo isso. Tem aqueles eleitores que estão chegando agora na idade de obrigatória de fazer o título eleitoral, né, que alcançam os 18 anos, então estão tirando os títulos. Tem aqueles eleitores facultativos que não têm obrigatoriedade de tirar o título, mas os jovens, né, de 15, 16, 17 anos, porque né, tem que ter 16 ou 17 para votar, mas mesmo o jovem com 15 anos pode já tirar o título, desde que no dia da eleição, ano que vem, ele vai ter já 16 anos. Então, mesmo com 15 já pode fazer o título. Tem também as pessoas que estão transferindo seus títulos para cá, porque Foz do Iguaçu também é uma cidade, né, um pouquinho atípica. Temos uma mistura de pessoas que vêm de várias regiões do Brasil e do exterior, inclusive, mas essas pessoas que se deslocam para cá, muitas vezes até não transferem imediatamente o título da sua cidade de origem, e é importante que o façam, né, e isso aí a gente está vendo acontecer agora também, essas transferências de título, o pessoal voltando a olhar e passando a se preocupar com a participação também nas escolhas aqui da nossa cidade, porque às vezes a pessoa mora há um longo tempo aqui em Foz, mora 20 anos, mas continua com o título em outra cidade, né? E isso não é bom para a cidade, e esse eleitor tem que ter essa consciência, né, de que ele vive aqui, é importante essa transferência para que ele possa até votar e cobrar depois dos políticos o cumprimento das propostas de governo, né? Falando em cumprimento, propostas, amadurecimento, qual é o papel do jovem que vai tirar o primeiro título agora, falando em eleições para o ano que vem, falando desse comprometimento com a democracia, doutor? O papel do jovem é fundamental, né? O jovem é o futuro da nossa nação, do nosso país, da nossa cidade, né? E principalmente quando a gente fala de uma eleição municipal, né? Quanto menor, né, assim, a gente está falando uma eleição presidencial, é uma dimensão, uma eleição local já para prefeito, vereadores, cada voto faz uma diferença, em toda eleição, todo voto faz diferença, porque é sempre uma somatória de votos que resulta no vencedor, mas numa eleição municipal, cada voto faz muita diferença, então o papel desse jovem de acompanhar e estar por dentro do debate político da cidade é essencial, e é importante que os jovens tenham essa compreensão da importância em termos de cidadania, de democracia, de que eles participem, que eles acompanhem os debates, que eles façam cobranças, que eles entendam as propostas para poder trazer mudanças, né, para a nossa sociedade, que é isso que a gente busca, né? Sempre o processo político tem essa função, né? Andar, avançar, progredir para ter uma cidade cada vez melhor, um estado cada vez melhor, uma nação cada vez melhor. Que assim seja, esperamos, né, doutor? Mudanças para melhor sempre. Doutor Ariel, juiz eleitoral, diretor do Fórum Eleitoral aqui de Foz do Iguaçu, nós gostaríamos muito de agradecer essas informações, a sua participação conosco aqui no DC Notícias Web. E que, quem sabe, nos próximos dias a gente alcance esses 200 mil eleitores. Com certeza alcançaremos e o prazer é nosso, sempre estamos à disposição aqui. Conversar com vocês é sempre um prazer, trazer um pouquinho de informação na nossa experiência do nosso dia a dia. Obrigada, doutor. Igualmente. E o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, esteve em Foz do Iguaçu para a inauguração da zona eleitoral e recebeu uma homenagem do Legislativo iguaçuense. Ele conversou com o DC Notícias Web. Inicialmente eu gostaria de agradecer a essa comunidade que de forma gentil, mas de forma imerecida, estão me conferindo uma homenagem hoje, me trouxe muita alegria.
Quero dizer que sou presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sou servidor público e a minha missão é servir a todos e a todas. É o que nós fazemos na Justiça Eleitoral. Nós temos que mudar o paradigma. Ao invés do cidadão ir até a Justiça Eleitoral, é a Justiça Eleitoral que vai em direção ao cidadão. Para se ter uma ideia, de forma inédita no país, no Paraná, nós teremos urnas eletrônicas em casas de permanência e também em hospitais, propiciando a muitos que estão à margem do processo votar no local onde se encontram. Os idosos nessas casas de longa permanência, que naturalmente, em regra, não são encaminhados até uma sessão eleitoral, terão uma urna para votarem. Os que estão internados também, da mesma forma, a terão. Isso se trata de uma ação de cidadania. Nós, aqui em Foz do Iguaçu, estávamos por merecer mais uma nova zona eleitoral. Isso propiciará que os serviços sejam distribuídos a essa nova zona eleitoral. Teremos servidores, teremos um novo juiz eleitoral, um novo promotor, fazendo com que a tramitação dos processos seja de forma mais rápida e célere. Foz do Iguaçu está de parabéns, que é uma grande vitória. Doutor, o que representa esse segundo turno para a cidade de Foz do Iguaçu? Bem, nós acreditamos que teremos 200 mil eleitores alistados aqui nesse município. O que isso significa? Significa que nós provavelmente teremos um segundo turno para os cargos majoritários. Isso é importante, haja vista que nós, como eleitores, poderemos ver como ocorrem as mudanças políticas junto à nossa comarca. Podemos indicar os nossos representantes e, efetivamente, indicá-los da melhor forma possível. Então, como eu asseverei, Foz do Iguaçu está de parabéns. Estamos aí com a nova zona eleitoral e também nós provavelmente teremos um segundo turno para os cargos majoritários. Importante que Foz do Iguaçu será o 7º município a ter o segundo turno nas próximas eleições. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia e continue conosco também nas nossas redes sociais oficiais. Até amanhã.